A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Young Cho. A oração que produz resultados. A fé é o ingrediente especial que confere poder à oração e que produz resultados. Se orarmos sem fé, estaremos apenas produzindo ruídos. Eles não passam do teto. A Bíblia diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Em outras palavras, quando buscamos a Deus em oração, temos que fazê-lo com uma atitude de fé. Na oração, a fé não é uma questão de opção. Para que nossa oração seja atendida, é preciso que oremos com fé. Portanto, Deus não ouve uma oração feita com dúvidas. Ele só ouve as que são feitas em fé. Então, você pode perguntar: como podemos desenvolver nossa fé? Gostaria de mencionar aqui 3 requisitos básicos que podem ajudar você a desenvolver a sua fé. O primeiro princípio é: nossa fé deve ter um objetivo claro. Como já disse antes, quando falei sobre oração, nossa fé precisa ter um alvo certo e definido. Assim como foguete disparado de um lançador de mísseis tem um alvo definido, já que o computador está programado com as coordenadas certas, assim também nossa oração de fé deve ser dirigida para um alvo definido. Certa vez, um homem me fez o seguinte pedido: Pastor Cho, ore a Deus para que Ele me abençoe. A minha resposta foi: que tipo de bênção você quer? Existem milhares de bênçãos na Bíblia. Para obter uma resposta, é preciso especificar. Se não especificarem, como saberá que Deus atendeu a sua petição? Se uma pessoa tem um problema financeiro, ela não deve orar simplesmente assim: Senhor, preciso de dinheiro, por favor me ajude. Não. Ela tem que orar da seguinte forma: Senhor, preciso de $10.000, por exemplo, para saldar a minha dívida. E te peço que me mandes esses $10.000 para que eu possa pagar essa dívida e para que teu servo não seja envergonhado. Portanto, se alguém precisa de $10.000, deve pedir exatamente essa quantia. Se alguém precisa de $5.900,50, não arredonde para $6.000. Peça a quantia exata de que você precisa. Deus sempre atende às petições diretas e específicas. Tudo o que Ele faz obedece a um plano e tem um propósito. Em Gênesis capítulo 1 e 2, lemos que Deus efetuou sua obra de criação dentro de certos períodos de tempo que ali são chamados de dias. Depois, quando Ele disse a Moisés para construir o tabernáculo, deu a ele orientações específicas. Ele não deixou para que Moisés viesse a decidir se a tenda teria mais ou menos 20 metros. Não. O líder de Israel sabia exatamente quanto ele teria de comprimento e largura. Deus é muito preciso e espera que façamos orações precisas. A fé é a certeza das coisas. Ela não é a certeza das generalidades, mas de coisas definidas que esperamos. E fé é também a convicção de fatos que desejamos, também bem específicas. Você vê isso em Hebreus capítulo 1, versículo 1.
O segundo princípio é a oração da fé deve levar-nos a ter visões e sonhos. O profeta Joel disse o seguinte: E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Capítulo 2 e o versículo 28 do profeta Joel. Como os jovens têm visões e os velhos sonhos? Eles podem ter sonhos e visões, porque essas coisas são a linguagem do Espírito Santo. Referindo-se a Abraão, Paulo afirmou: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos capítulo 4 e o versículo 17. Em Romanos, ele explica a fé de Abraão, não apenas descrevendo a natureza dela, mas também a natureza do Deus a quem essa fé estava depositada. Ele pôde crer num Deus que era capaz de criar coisas e comunicar ao homem uma visão ou sonho relativo à sua promessa, ao ponto de ele saber pela fé que certa coisa era real, mesmo que não estivesse visível aos olhos humanos. Portanto, Abraão não duvidou da promessa de Deus. O Senhor disse: Abraão creu, não dando atenção à sua incapacidade física de ter um filho com a idade de 100 anos. Ele via a realidade em seus sonhos e visões. A técnica da visualização só agora está sendo entendida por psicólogos e fisiólogos. Estudos recentes revelam que os atletas em treinamento devem exercitar também a visualização. Em outras palavras, os treinadores pedem aos atletas que, em suas mentes, se visualizem ganhando a corrida ou saltando determinada altura ou atirando o dardo a uma distância maior do que conseguiria da forma normal e natural. Agindo assim, o organismo dele se condiciona para obter o triunfo. Quando um atleta abriga uma imagem mental de si mesmo muito baixa, ele atua abaixo do normal. Mas quando ele visualiza a vitória, então ele se torna capaz de cumprir com um sucesso incomum aquilo a que ele se propõe. Assim também se dá com a oração, isto é, com a oração da fé. Temos que aprender a visualizar a resposta antes que Deus opere, encarando coisas que não existem como se existissem. Se você não tem filhos e se deseja um filho que venha a trazer alegria ao seu lar, comece a visualizar essa criança em seus sonhos e visões. O casal não deve limitar-se apenas a orar e pedir o filho, mas deve começar a ver o bebê, menino ou menina, alegre e saudável, enchendo a casa de felicidade. À noite, encha seu coração com esse sonho. Pela manhã, tenha essa visão em sua mente, assim como Abraão e Sara puderam, pela fé, enxergar o seu filho, não levando em conta o fato que ambos já haviam ultrapassado em muito a fase de ter filhos. Também você pode ver o seu filho, obtido através da oração da fé, já vindo à existência. Deus disse a Abraão que olhasse para as estrelas no céu e as contasse. Assim seria a sua descendência. E a sua imaginação, toda dominada pela promessa de Deus, se deleitou com o cumprimento de sua fé. Durante o dia, Deus lhes disse para subir a uma montanha e olhar para o leste, norte, sul e oeste. E tudo o que ele conseguisse enxergar seria dele. Outra vez, sua imaginação ficou tomada pela promessa de Deus e sua visão foi usada por Deus para edificar sua fé. O homem ainda não tem muito conhecimento sobre o funcionamento de sua mente e corpo. Ele já viajou ao espaço, mas sabe muito pouco sobre seu espaço interior. Se ele conhece muito pouco acerca do corpo e da mente, sabe menos ainda sobre seu espírito. Hoje se fala em visualização como uma nova descoberta, mas Deus apresenta esse princípio por toda a Bíblia. Deus prometeu conceder-nos os nossos desejos do coração.
E como já mencionei na preleção anterior, oração é petição. Nossos desejos têm que estar em harmonia com a palavra de Deus. Se uma jovem crente, por exemplo, ora pedindo a Deus um marido, mas conhece um rapaz não crente, é claro que esse jovem não é a resposta de sua oração. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, portanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Coríntios capítulo 6, versículos 14. Portanto, por mais que ela ore a Deus pedindo que aquele moço seja seu marido, isso não vai acontecer, pois a palavra de Deus já determinou que o Senhor não ouvirá essa petição. Ela pode orar nesse sentido, pode ter visões e sonhos em sua imaginação, pode reivindicar todas as promessas de Deus, mas o Senhor só atende às orações que estiverem em harmonia com a palavra dele e revelada na Bíblia. Nosso Deus é o Deus do eterno agora e começa ele já enxergar o fim. E a fé que ele honra é do agora, mencionada em Hebreus capítulo 11. Quando oramos com fé, nos posicionamos no plano da quarta dimensão da fé do agora. Vemos os resultados da promessa de Deus para nós e os vemos já realizados. As circunstâncias que podem dar a impressão de impossibilidade não nos fazem vacilar, pois entramos no descanso de Deus. Isto é, permanecemos firmes, sem vacilar, sabendo que Deus é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Não coloque a resposta de Deus no futuro, dizendo: algum dia Deus vai me atender. Temos que mencionar coisas que não existem como se existissem. O nome de Abraão foi mudado para Abraão, pai de muitos, antes mesmo que nascesse seu primeiro filho e sua esposa Sara. Você é capaz de imaginar a reação de todos que conheciam esse poderoso homem? Devem ter abanado a cabeça, imaginando que aquele velho homem havia modificado seu nome antes de ter em mãos o cumprimento da promessa. Mas a fé dele não vacilou. Ele aprendeu e se posicionou no plano da fé do agora. E, a mencionar coisas que não existem como já existindo, a resposta chegou. E ele é chamado o pai da fé, porque experimentou uma fé tão dinâmica que se tornou um exemplo para todos nós. E não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa. Romanos capítulo 4, versículos 23 ao versículo 24. Devemos aprender com Abraão a oração da fé. E por último, e terceiro princípio, para orarmos com fé, precisamos remover todos os obstáculos que possam negar a resposta de Deus. Ao fazermos a oração da fé, é necessário que permaneçamos em oração até termos a certeza de que Deus nos ouviu e que a resposta já está a caminho. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 17. No original grego, não existe o artigo definido antes de palavra. Assim, a melhor tradução desse versículo seria: a fé vem pelo ouvir, aquilo que entra no seu entendimento, e ouvir por uma palavra de Deus. A fé é liberada quando oramos, quando temos o entendimento em nosso coração de que Deus já ouviu e recebemos a certeza, uma palavra de que a resposta já está a caminho. Se pararmos antes de ter essa certeza, então talvez não tenhamos obtido fé suficiente para receber a resposta de oração. Temos que cuidar também da confissão. No capítulo 10 de Romanos, verso 9, a fé está associada à confissão. Muitas vezes, um crente nega a resposta de sua oração porque começa a confessar da forma negativa. Diz ele: eu orei, mas acho que Deus não vai atender.
Não pense que pode apelar para a piedade de Deus com uma confissão negativa. Ele não atende à lamúria, atende à fé. Ele não se deixa manipular pelo homem que tem autocompaixão. Parece que ninguém gosta de mim. Já sei que vou ficar arrasado. Liberte-se de sua autopiedade e passe a agir em fé. Sua atitude pode determinar o nível de sua fé na oração. Se sua confissão for negativa, isso revela que seu coração também é negativo, pois nossa boca fala do que o coração está cheio. Quem faz uma confissão positiva irá louvar a Deus pela resposta, antes mesmo de ver a resposta se concretizar. Essa pessoa acorda de manhã já sabendo que Deus atendeu a sua petição. E assim, confessa isso com os lábios, louvando e dando graças a Deus. Isso edifica sua fé e faz com que a mão de Deus opere em seu favor. Temos que remover de nossa vida todo o pecado para que possamos fazer a oração da fé. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. 1 João capítulo 3, versículos 21 e versículo 22. Se você abriga pecado em sua vida, confesse-o ao Pai Celestial imediatamente. Não espere até o amanhecer, confesse agora. Purifique seu coração diante dele para que o canal da oração que o liga ao Pai Celeste esteja desimpedido. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Deus pode impedir que os obstáculos de pecado, amargura, ódio e medo bloqueiem a medida de fé que lhe foi dada. Essa medida de fé pode crescer e se desenvolver de modo a levar-nos a orar com fé. Essa é a hora de começarmos a orar com fé. Os resultados de nossa oração serão miraculosos e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago capítulo 5, versículos 15. Deus deseja que você seja forte na oração. Desenvolva um momento de oração pessoal com Deus e desenvolva a oração da fé. E você será muito bem-sucedido em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares fazendo as locuções das mensagens do reverendo David Young Cho. Você que chegou até o final do vídeo, dê um like para abençoar o canal. Veja se você já está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. A informação é muito importante. E, se possível, ouça várias e várias vezes para que você venha a perceber algumas coisas que deixou a passar desapercebido da primeira vez. Considere abençoar esse canal e a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba, com o melhor valor que Deus colocar no seu coração. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. O seu nome vai aparecer, nós vamos pegar o seu nome e colocar no caderno de oração e orar por você, pela sua família, pelos seus negócios, pela sua vida pessoal, pela sua vida profissional e a sua vida financeira. E com certeza Deus vai te abençoar de uma forma poderosa, porque está escrito, é dando que você vai receber, é plantando que você vai colher. E não vos enganeis, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Amém? Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Sucesso na sua caminhada.